Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de passar as minhas primeiras impressões sobre esse teclado, um Logitech Pro Mechanical, e comparar ele com esse outro teclado da Logitech também mecânico, o G610. Eu tenho esse teclado há um ano e uma coisa a se ter em mente, né, ao se comprar um teclado mecânico, tanto o G610 quanto o G Pro Mechanical, é que eles não são ABNT2, então eles não têm o C cedilha, né, a disposição nas teclas aqui de acentuação é diferente do padrão brasileiro. Mas se para vocês não for um problema, a princípio esses teclados são muito bons, certo? Então vou elencar alguns pontos de diferença entre esses dois teclados e alguns pontos positivos e negativos deles, para quem tiver interesse em adquirir algum teclado mecânico. Bom, a primeira diferença entre os dois teclados é a iluminação, né? O G Pro Mechanical ele tem iluminação RGB, enquanto o G610 é somente a luz branca. Os dois têm uma tecla de controle da iluminação, que fica aqui em cima, mas que funcionam ligeiramente diferente. Por exemplo, no G610, essa tecla ela controla a intensidade da iluminação. E se você segurar a tecla e apertar, por exemplo, a tecla zero aqui, ela vai te... Ao segurar a tecla e apertar algum desses numéricos, você escolhe o comportamento da iluminação. Então, no zero, o teclado fica todo estático, né? A cor fica estática. No G Pro Mecânico, apertar a tecla liga e desliga a iluminação. Ela não tem o controle de intensidade da luz. E se você apertar a tecla e apertar, por exemplo, a tecla 1 aqui, você vai ter um comportamento, né, de as cores se movendo da esquerda para a direita, enfim, essas teclas vão ditando o comportamento da iluminação. E essa questão da intensidade é a principal diferença entre os dois, né? Eu acho um ponto positivo esse aqui ter iluminação RGB. Particularmente, eu não, a iluminação não é um ponto que me faz escolher um teclado mecânico. Né? É mais uma questão de estética mesmo, mas não é funcional. Mas é legal o fato de combinar ali com o mouse, né? Então pode ser interessante aí dependendo do seu ambiente. Um outro ponto é a questão da disposição das teclas. Né? As teclas, essa região das teclas aqui, Home, End, Insert, Delete, elas seguem a mesma disposição, então se você vai migrar de um teclado para outro, você não vai ter problema em relação a isso. No entanto, o G610 tem o teclado numérico, enquanto o G Pro Mechanical não tem, certo? Ambos têm esses controles aqui de mídia. A diferença é que no G Pro Mechanical você precisa apertar a tecla Function e apertar as teclas ali para controlar a mídia. Eu não uso muito isso particularmente, né? Mas a questão do teclado numérico eu considero que é útil, né? Então, para mim é um ponto positivo para o G610. Em contrapartida, eu prefiro o tamanho do G Pro Mecânico em relação ao do 610. Né? Esse teclado ele é grande, pode ser adequado de repente ao seu ambiente, mas como eu uso esses teclados para trabalho e eu prefiro ocupar menos espaço na minha mesa, então eu atualmente estou preferindo usar esse daqui em relação a esse. Tá? Então, principalmente quando eu ponho aqui o mousepad grande, então eu fico ali com aquela briga de espaço, né, para acomodar os dois. Então, nesse caso, do tamanho para mim, em particular, eu dou ponto positivo para o G Pro Mecânico. Um outro ponto a se notar aqui é o grip, né, e ajuste de altura. Esse teclado ele acabou de chegar, então uma coisa que eu noto é que ele tem um grip muito firme na mesa, né, ele não desliza, enquanto que o G610 desliza. As borrachas embaixo são iguais, são quadradas, grandes, posicionadas no mesmo lugar. Eu não sei se as borrachas desse aqui já se desgastaram, ressecaram com o tempo, para fazer com que ele esteja deslizando, mas ele sempre deslizou um pouco, né? Então, nesse ponto, o G Pro Mecânico me parece melhor, né? Ele tem um grip muito firme aqui na mesa. Então, praticamente você não sente ele deslizar. Então, ponto positivo. Os dois têm ajuste de altura em dois níveis, então nesse ponto eles empatam. Por fim,
Em relação ao teclado, por fim, eu tenho ainda um ponto que é a questão das teclas, né? Que é o que de fato vende o teclado, na minha opinião. O G Pro Mecânico ele usa os switches, né, da própria Logitech, os Romer G. Esse modelo aqui usa o Romer G Tactile, enquanto que esse aqui usa um Cherry MX Brown, o marrom. Os dois, né, tanto o Romer G Tactile quanto o Cherry MX Brown, são não lineares, então a tecla não é uma tecla que vai até o fim. Ela, no meio do caminho ela tem um clique, tá? Então você tem um ponto de clique, onde a tecla de fato é acionada, e você pode continuar, né, mas você tem essa diferença. Então, teoricamente, os dois são o mesmo comportamento nesse sentido, mas eles têm algumas diferenças. Por exemplo, no Romer G Tactile do G Pro Mechanical, a, a tecla ela é mais curta, né? Ou seja, a distância da tecla do início ao fim é mais curta em relação ao G610. Além disso, ele é mais silencioso. Eu vou apertar as teclas aqui do espaço para vocês ouvirem. Tá, para mim, é muito clara a diferença em relação a barulho, né? É bem maior nesse teclado aqui. E o fato de as teclas aqui terem esse travel distance maior, né? Essa distância do início ao fim maior, quando você está digitando, causa mais espaço, né? Causa mais barulho, você movimenta mais a mão, os dedos e tudo. Que causa uma boa impressão e tudo, mas eu acho que esse aqui é mais confortável, sabe? A digitação dele se torna mais confortável e mais precisa, né? As teclas são mais curtas um pouco. Não curtas demais, elas ainda têm elas têm o switch, tem o feedback ainda do clique. Então, eu acho que essas aqui elas estão muito mais acertadas em relação ao de G610. Isso na minha opinião. Então, a minha avaliação geral é que esse teclado também é muito bom. Estou usando ele há um ano e achei excelente. Eu usei ele praticamente todo esse tempo. Estou movendo para esse agora. E eu acho que vai ser um upgrade, né? Eu estou considerando como um upgrade desse para esse. E minha avaliação é positiva dos dois, né? Se tiver alguma dúvida sobre algum desses teclados, né? Caso desejem adquirir algum desses e ter alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Os dois têm os cabos reforçados, então ponto positivo. Uma coisa que eu gostaria de comentar em relação ao suporte da Logitech, né? Esse teclado e uma tecla dele parou de funcionar. Eu confesso que não sei se foi mau uso, de repente respingou algum líquido aqui em cima, ou que eu não vi, ou se de repente a tecla só morreu, né? Mas eu tenho outros amigos que têm esse mesmo teclado, nunca tiveram problema, então eu entrei em contato com a Logitech, acionei a garantia e eles prontamente me fizeram uma proposta e eu escolhi esse outro teclado aqui, eles mandaram esse outro teclado. Em 5 dias, o teclado já estava aqui, só não chegou na minha casa em 5 dias por conta da burocracia mesmo, né? Dos Correios, eu não sei exatamente o que houve, mas teve alguma burocracia que o teclado ficou em Campinas parado um tempo. Em seguida parte para cá e foi muito rápido. Os caras estão de tech nessa questão do atendimento, né, da garantia foi excelente. É, resolveram muito rápido essa questão. Bom, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço. Qualquer dúvida, podem pôr nos comentários que eu respondo. Até mais.